Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença, onde daremos continuidade a mais um estudo, do Livro dos Espíritos, obra traduzida por Herculano Pires, construída em 18 de abril de 1857. Hoje retornaremos no início da pergunta, apenas para fazer contexto, para entender um pouco mais, no capítulo 6º, na Escala Espírita, a pergunta número 100, observações preliminares, Na verdade, são observações, são comentários ali que vêm para somar nas outras questões. Então, convido o nosso irmão Milton a iniciar, por gentileza, e depois pararemos para um breve debate. Tema 6. Escala Espírita. Questão 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto, de um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece nisto, como em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, seja como for, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos, interpelados sobre isto, puderam, pois, variar quanto ao número de categorias sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Bom, aqui nós podemos observar que as classificações dos espíritos possuem os seus graus, as suas escalas, entretanto, a importância que é dada a elas é basicamente sistemática, organizacional, Não existe um jogo de ego, não existe um jogo de importância hierárquica, assim como é feito na Terra, são outros tipos de importância. É importante uma hierarquia, é importante a classificação, o espírito saber em que escala ele está, em que nível ele está, apenas para favorecer ou facilitar a sua prática do bem, Então, quanto maior a sua evolução, maior a sua capacidade de praticar o bem e de auxiliar o próximo. Essa é a preocupação de um espírito que está no seu estado espiritual, já com uma certa evolução, pendendo ao auxílio do próximo. Pode seguir. Ajuntemos ainda a esta consideração que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que são muito ignorantes e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de apreender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da primeira ordem,
pois, não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude, em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam incapazes podem variar nos detalhes, segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jusseu, Tournefort tiveram cada qual o seu método, e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Voltando, né, à explicação, como existem espíritos que compreendem a organização, a classe e as questões hierárquicas, existem espíritos ignorantes, todavia, que ainda não estão aprimorados. Assim como existem seres encarnados também que ainda não possuem um desenvolvimento. Estes seres, para eles, todos que estão acima são espíritos de primeira ordem, ou seja, todos aqueles que já estão evoluídos e são espíritos com uma certa capacidade, não conseguem discernir, é como se pudessem ver de cima para baixo, mas não de baixo para cima, né? Eles só poderão entender melhor quando atingirem este nível. Entretanto, continuando, né, existe uma analogia interessante que o Espiritismo veio não propriamente para modificar ou explicar a questão espiritual, né? O Espiritismo, ele veio apenas para estudá-la, né? Ele não veio para defini-la. Você não vai modificar os espíritos, você vai estudar os espíritos, você vai entender o funcionamento do plano espiritual. Da mesma forma que a botânica estuda as plantas e não classifica as plantas. As plantas são classificadas naturalmente pela sua questão orgânica e definidas previamente por Deus. Basicamente, são esses pontos abordados até aqui, de interesse e importância, já vistos na última aula. Pode seguir. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram o 2º grau de perfeição. Apenas relembrando, né, que essa classificação, claro que existem mais ordens, mas vamos dividir em 3, imperfeitos, bons e puros, né? Nós fizemos aquela comparação na última aula, né? Vocês acham que a Terra está em qual? Em qual período desses 3, né? E muitos, a maioria chegou à conclusão que dos imperfeitos, né? Porque é na imperfeição que habita o orgulho, que habita o egoísmo, é na imperfeição que existe a vingança, que existe a falta de amor, a falta de fé, entre outras vicissitudes que abrangem e fazem parte do cotidiano de espíritos imperfeitos. Quando forem espíritos bons, terão já algumas transformações que o permitirão pensar e intencionar o bem como principal objetivo, para que um dia possam se tornar puros. Para vocês entenderem a distância dessas conquistas, ela está equivalente à quantidade de esforço que dedicarem a isso, né?
Então, pode demorar mais ou menos, dependendo do esforço que o homem se dedique para o seu próprio processo de evolução. Dúvidas até aqui? Pois não. Voltando um pouquinho, 1 ou 2 parágrafos antes, há aqueles espíritos que consideram todos aqueles que estão superiores a si, como superiores, sem separá-los por grau, uns mais superiores, outros mais superiores ainda. Mas, assim, em termos de atração, em termos de sentimento, em termos de se sentirem bem com esses espíritos, eles não sentem diferença entre um mais ou menos superior e outro mais superior ainda? Por incrível que pareça, quando você está na dor da imperfeição, você é atraído mais pela simpatia do que propriamente pelo grau de pureza. É comum, por exemplo, você ver quem teve experiências espirituais com os espíritos de grande ordem não ter empatia por eles. É mais fácil você gostar de um Chico Xavier do que de um Miguel Arcanjo. Basta você conviver com eles. Por quê? Porque a ordem, o grau, quanto maior o grau desse espírito, mais distante ele está da vivência do mundo material. Essa vivência do mundo material é que faz com que o espírito se preocupe, por exemplo, com a sua forma de comunicação, com o amor nas palavras, com o milindre alheio. Um espírito que chega em níveis angelicais, ele não tem essa preocupação, ele quer passar o conteúdo. A sua intenção é pura, a sua intenção é nobre, a sua intenção é amorosa, isso já não entra mais em discussão. Ele não precisa convencê-lo da sua intenção, ele precisa te passar a mensagem. É mais ou menos a mensagem que Moisés recebeu na árvore, né? Existem 10 mandamentos. E mandou os mandamentos, o que deveria ser feito. Não falou, Moisés, você é um cara que precisa entender tudo. Não foi isso. Não houve uma didática, né, uma dinâmica para tentar convencer Moisés de que... Não. A mensagem é passada. Por quê? Porque são espíritos que se preocupam muito com o conteúdo, a forma de linguagem é diferente, né? Vamos entender que são espíritos que não precisam mais explicar uma coisa um para o outro, porque já entendem por assimilação, por telepatia. Então, quanto maior a distância do espírito do seu nível de evolução, mais difícil será a sua relação com ele. Um exemplo disso é que vocês, por exemplo, não possuem mentores um pouco mais evoluídos que vocês? Por que isso acontece? O mentor tem que ser um pouquinho acima, porque ele tem compatibilidade, ele tem empatia, ele tem ligação, ele entende o que você passa, assim como ele sabe como te orientar. Respondi? Perfeitamente, obrigado. Dúvidas até aqui? Agora, tem um ponto importante, tá? É um ponto de ruptura aí, que vale a pena muito a discussão. Os espíritas mais antigos, aqueles que estudam o espiritismo há mais de 30, 40 anos, foram condicionados e acostumados a interpretar da seguinte forma: espírito de luz é doce, espírito de luz é pacífico, espírito de luz é amoroso. Os espíritas mais antigos entenderam e interpretaram, vindo daquilo, da própria interpretação, que um espírito de luz tem que falar: tudo bom, Luiz, você é abençoado, eu te amo mais do que tudo. E essa é a importância, a comunicação em sua forma. Entretanto, se os espíritas mais antigos lerem as obras básicas, eles entenderão que não é bem por aí. As pauladas que são recebidas por Kardec, nas próprias respostas, então, pergunta para os espíritos no maior amor, né? Não, isso, qual que é a utilidade de você conhecer esse tema? Por que você quer saber isso? Não é da forma que supõe. Isso é um absurdo.
A ignorância humana. Quantas vezes, né? Então, e quem que respondia? São Luís, Santo Agostinho, Espírito da Verdade, né? Então, sabemos quem são espíritos de grande grau evolutivo. Outro ponto que eu adoraria desconstruir uma visão dentro de vocês, é bem doloroso desconstruir essa visão, mas vocês imaginam Jesus como um homem fraco? Vocês imaginam realmente Jesus como um homem extremamente delicado, amoroso e manso em sua comunicação? Ou vocês imaginam Jesus como um árabe? Não vamos se esquecer disso, né? Vocês imaginam Jesus como um homem de alta persuasão? Um Jesus como um homem firme a ponto de fazer com que homens formados mentalmente e moralmente o seguissem? Qual que é a visão, a real, que vocês têm de Jesus? A visão que o cristianismo trouxe, ou a visão de um homem que aguenta ser pregado numa cruz e perdoa os seus opressores? Como que deveria ser a personalidade de um homem desse? Será que Jesus é mais parecido com o perfil de Chico Xavier? Ou Jesus é mais parecido com o perfil de Agostinho de Hipona? Né? Como que você imagina Jesus? Interessante isso. Né? Às vezes as pessoas imaginavam Jesus como um homem culto. Jesus não era um homem culto. Jesus era sábio. Mas Jesus era um marceneiro. Jesus era um homem pobre, sem bens, sem conquistas, nascido em uma região onde não havia instrução. Por que Jesus não escreveu suas próprias cartas? Alguém sabe dizer? Jesus era alfabetizado? Olha que interessante isso, né? Então, as pessoas não entendem, né? A visão romantizada de Jesus, ela não é real. Jesus também não tinha olhos azuis, cabelo lisinho. Jesus, a região que Jesus veio, mostra suas características, uma pele escura, os traços fortes. O que hoje muitos da sociedade são preconceituosos, categorizando como terroristas, né? Aquela visão do terrorista, depois que aconteceu o 11 de setembro, aquela categoria. Mas Jesus tinha exatamente essa face, a face do homem da sua região, né? Um homem magro, um homem com aquelas características. Mas o ser humano gosta de romantizar as imagens, né? Romantizar, Santo Agostinho, né? Vocês veem 300 e poucos anos após Cristo. Vocês imaginam ele com aquele chapéu em cima, né? Aquele chapéu que vocês veem na foto. Vocês imaginam ele com aquelas vestes, um homem já de idade, calmo? Não. Leia as obras dele. Pedro, o apóstolo Pedro, né? O que eu imagino Pedro como um homem amoroso que seguia Jesus? Pedro, pelo amor de Deus, ele arrancou a orelha do soldado, a hora que Jesus foi, ele arrancou fora a orelha. Entendeu? Então, assim, vamos entender as características. Paulo era um assassino, era Saulo, caçava fiéis cristãos. Depois se transformou em Paulo. E por que eu falo isso? Porque as características romantizadas e as reais. Agora eu pergunto, né? Como vocês imaginam que era Jesus? Porque também está nos ensinamentos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mas o que isso significa? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, não os omissos, não os passivos. São coisas distintas. Mansos e pacíficos é aqueles que não promovem a guerra, nem interna nem externa. É aqueles que promovem o amor, a união, aqueles que lutam pelos direitos.
Agora, omissão não é igual pacificidade. São coisas distintas. Passividade não é igual pacificidade. São coisas distintas. Ser passivo é não fazer nada para mudar o seu cenário ou de alguém. Ser passivo é aceitar a injustiça sem lutar para que ela seja desconstruída. É se omitir as dificuldades mundanas. Ser pacífico é você pacificar. Lutar contra as injustiças, mas de forma pacífica. Construir nas pessoas a esperança, a fé, o amor, a caridade. Mas para ser um homem manso e pacífico, você necessariamente precisa estar fora da sua zona de conforto. Na sua zona de conforto você está sendo passivo, não pacífico. Veja o que aconteceu com os homens que vieram para pacificar o planeta, até hoje. O primeiro que vocês conhecem foi perseguido, o segundo que vocês conhecem foi pregado numa cruz. Alguns foram queimados em fogueiras, outros foram presos por anos e depois assassinados. Foram homens pacificadores. Entenderam a diferença dos termos? Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem. Vamos lá. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Um ponto importante, tá? Vocês percebem que Allan Kardec menciona muitas vezes a separação do bem e do mal, né? Várias vezes, em diversas partes da obra. Percebem isso? Espíritos bons, espíritos imperfeitos, o bem e o mal. Hoje, na obra Interminável, você já tem uma nova compreensão relacionada ao bem e o mal. A humanidade já está pronta para essa compreensão. O que é o mal? O mal é o bem que ainda não foi trabalhado. É o futuro bem. Porque se nós categorizarmos e dividirmos eternamente um espírito mal de um espírito bom, nós vamos nos esquecer que necessariamente o espírito bom no pretérito foi mal. Passou pela maldade, não nasceu na benevolência. A maldade é um processo da construção do espírito. Infelizmente, mas é. Então, quando você olha um homem, um espírito evoluído, santo inclusive, você não sabe o que ele passou, mas ele sabe. Isso significa que vocês, no futuro, poderão ser espíritos puros? Sim, significa isso. Daqui quanto tempo? Depende do esforço de cada um. Mas olha que interessante, né? Então, nós não podemos categorizar, não falar de forma discriminatória, né, do bem e o mal. Nós temos que entender que o bem e o mal são estágios. Eu estou benevolente ou estou na maldade, mas me tornarei benevolente quando puder e quando quiser. Vamos lá. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita,
pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou a aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente, como muitas vezes se efetua mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil apreciar por sua linguagem e seus atos. Interessante, né? Algum comentário sobre esse parágrafo? Dúvidas? Por que fala de anomalia das comunicações? Vamos lá, irmão Afonso. Boa noite a todos. Eu entendo, pelo menos na terceira ordem, né, que nós aqui na Terra misturamos, dentro da personalidade de cada um, várias dessas características. Então, é difícil você classificar o ser humano encarnado numa categoria desse tipo. Eu acredito que essa dificuldade também vai ter quando a gente tratar dos espíritos que estão nos rodeando. Porque eu me considero trapalhão, pseudo-sábio e várias outras coisas que são colocadas nas classificações dos imperfeitos aqui. E acredito que todos os espíritos têm um pouco ou mais dessas características. A finalidade dessa classificação é mais didática ou tem uma finalidade que seja útil para uma comunicação? Bom, primeiramente, isso que você disse será confirmado na própria obra, né? Você verá que existe uma mistura, né? Diversas partes de classes diferentes em um mesmo indivíduo, né? Isso não tem uma utilidade, não é uma classificação divina, tá? É uma forma de estudar o que acontece na prática, né? Quais são as características do espírito imperfeito? Quais são as características do espírito bom? Quais são as características do espírito puro? Na verdade, a principal utilidade disso é fazer com que o espírito imperfeito busque as características para sua evolução, né? Agora, fazendo essa analogia, né, se nós tivermos que pensar numa classificação, se você pegar uma pessoa que comete o mal, o fato dela também realizar o bem, anula o mal que ela faz? Não necessariamente, pode até ajudá-lo, mas não anula aquilo que foi feito. É interessante isso, né? Na verdade, o bem acaba anulando o mal, mas quem tem essa balança é Deus, né? Então, não é que ele anula, mas ele ameniza as consequências desse mal, né? Então, por exemplo, o que eu preciso fazer dentro da minha encarnação é trabalhar os aspectos em que eu ainda não evoluí. E para trabalhar os aspectos que eu ainda não evoluí, eu tenho que ter uma característica que muita pouca gente se preocupa, que é o autoconhecimento. Se eu não conhecer o que eu sou, se eu não entender o que eu sou, como que eu vou melhorar? Quem aqui se conhece, ergue a mão. Cuidado. Bom, depois desse cuidado, ninguém ergue a mão mesmo, né? Mas eu vou tentar agora sem o cuidado, tá? Quem aqui acha que se conhece relativamente bem? Poxa vida, hein? Vamos lá, irmão Afonso. Eu acho que hoje eu sei muito bem dos meus defeitos, ou pelo menos a maioria que eu consigo reconhecer em mim, e tenho
uma vontade de ajustá-los. Agora, saber se esse controle vai ser efetivo, se estou conseguindo ser eficaz nesse controle, eu acho que ainda estou um pouquinho aquém do que desejaria. Sabe qual que é a dificuldade do autoconhecimento? Você não pode julgá-lo na circunstância que você está. Você tem que julgá-lo em diversas circunstâncias. Por exemplo, o Afonso fala, eu me conheço. Imaginamos. Tudo bem, você se conhece. Você se conhece sendo um trabalhador que está aposentado, que mora em uma determinada casa, que enfrenta uma determinada enfermidade, que tem determinadas circunstâncias, que tem convivências e desafios X durante o seu dia. Mas e se eu pegar esse mesmo Alfonso e colocar numa situação completamente adversa? Será que ele não vai conhecer características que ele nem sabia que ele tinha? Será que ele não vai modificar as suas reações? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que Alfonso é um morador de rua, vamos colocá-lo nessa situação. E aí eu pego esse morador de rua e coloco como presidente dos Estados Unidos. Dou poder, riquezas a ele. Como ele se comporta? Ele se conhecia? Se conhece? Ele terá os mesmos anseios que ele tinha como morador de rua, como presidente? Entendeu o que são reencarnações, meus amigos? Aí eu pego o presidente e coloco como uma mulher submissa da Idade Média. Olha como muda as ações e as reações possíveis. Então, a pessoa que fala, eu me conheço, ela tem que ter, no mínimo, uma vida bastante testada em diversos cenários e circunstâncias diferentes, a ponto de conhecer as suas ações, as suas reações e os seus anseios. O cenário, o externo, ele é tão importante quanto o interno, quando o fato é autoconhecimento. Alguém, pois não? Já no início que você estava falando, eu estava pensando, falei numa situação que a gente às vezes acha até de forma instintiva. Falar, eu não vou matar ninguém. Mas será que, de repente, com minha filha sendo ali torturada, será que eu não mato? Pois é, são as circunstâncias. Eu não vou matar ninguém, depende da circunstância. Eu não vou fazer mal a ninguém, depende da circunstância. Eu não vou passar ninguém para trás, depende da circunstância. Aí tem o contrário também. Eu não vou ajudar, depende da circunstância. Eu jamais faria isso. Eu jamais doaria um órgão. Depende de quem está doente. Né? Então, olha que interessante. Como é dinâmico o nosso conhecer. Como nós conhecemos, na verdade, de forma muito rasa a nós mesmos. Só que tem uma coisa que ajuda. Quando você desencarna, você está na espiritualidade, você acaba tendo uma visão um pouco mais ampla do seu passado e do seu presente. Aí você adquire um autoconhecimento um pouco maior. Então, é por isso que o espírito tem uma vantagem no seu autoconhecimento. Né? Ele está fora da cápsula do esquecimento, né? Do véu do esquecimento, que é contida. Mas não se esqueça do conhece-te a ti mesmo. Né? Não se esqueça. Não se esqueça também do eu só sei que nada sei. Né? São frases filosóficas, porém eternizadas pela sua importância. Né? Eternizadas pela sua relevância. Vamos lá? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Questão 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão
ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Vamos lá, vocês se veem nessas características? Vamos falar parágrafo por parágrafo, né? Vamos começar até o primeiro ponto final aqui. Predominância da matéria sobre o espírito. Vocês acham que vocês têm isso? Sim, Propensão ao mal. também. Bastante. Orgulho. Muito. Egoísmo. O que mais tem? E todas as más paixões consequentes. Todas. Tem a intuição de Deus? Sim, mas não ouvimos. Compreende a intuição de Deus? Não. Parece que esse trecho foi escrito assim, me olhando. É interessante, né? É a definição do encarnado, né? Quando você pega esse trecho, é exatamente. Principalmente a última parte. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Olha o que eu mais ouço nas preces dos encarnados, né? Deus, me ajude a discernir o que é importante para mim. Deus está te intuindo o tempo inteiro, você que está ouvindo sua conveniência. Tudo, em cada gesto, há a intuição divina. Alguém aqui tem dúvida do que precisa ser feito para melhorar a sua saúde? Vou dar algumas dicas. Não pode comer doce. Tem que se exercitar. Não pode comer gordura. Não pode fumar. Não pode beber. Tem que ter um sono bom. Alguém, foi alguma novidade extraordinária para alguém saber disso? Por que as saúdes não estão 100%? Por escolha. A intuição de Deus veio, né? Eu sei, eu sou instruído, mas é difícil praticar, né? Porque as pessoas atrelam o seu prazer a isso. Mas aí como que eu vou ter vida? Olha que interessante, né? É o que a gente ouve. Como que eu vou ter vida se eu não for sair, beber, fumar, comer? Então, peraí, eu vou viver para quê? Não é prazeroso ler um livro. Não é prazeroso adquirir conhecimento. Não é prazeroso aprender. Não é prazeroso ajudar o próximo. Não é prazeroso ver a saúde melhorando. O corpo melhor. A mente melhor. Socialmente não é prazeroso. Individualmente há casos. Mas socialmente não é prazeroso. Porque mesmo quando eu vou cuidar do meu corpo, eu me preocupo em ser grande. Eu me preocupo em ser maior. Aí eu começo a usar drogas para crescer o meu corpo. O estilo de vida que era para ser saudável passa a ser uma obsessão. Olha que interessante isso. O equilíbrio, aonde ele fica. Então esse trecho ele conversa muito com o ser encarnado. Quando a gente fala em espírito imperfeito, vocês estão imaginando aqueles homens e mulheres com facão correndo um atrás do outro nos anos antigos, e a explicação está muito simples aqui, primeiro na primeira parte, né? Vamos seguir para ver o que nos espera? Vamos lá. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Ainda no processo de autoconhecimento, vamos continuar a autoavaliação. Nem todos são essencialmente maus. Concorda com isso? Sim, Em alguns, há mais leviandade do que em outros. sim também. Uns não fazem o bem nem o mal, Também. mas
pelo simples fato de não fazer o bem, revelam sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Vocês acham que existe isso na Terra? Todos os casos. Vamos dar alguns exemplos, só para ficar mais próximo. Quando, em qual circunstância você se compraz em fazer o mal? Olha que interessante isso. Quando se vinga. Quando... Também, mas não é só isso. Quando você come um alimento gorduroso porque ele é saboroso, mas não é saudável, você não está fazendo mal a si mesmo? E não te dá prazer? Quando você fuma, quando você bebe, quando você usa drogas, sabendo do malefício, mas é prazeroso, você não está fazendo mal? Quando você consome alimentos animais, por exemplo, você não está fazendo mal? Quando você desperdiça, quando você polui, você não está fazendo mal? O que é mais certo? Você ir ao trabalho a pé ou ir ao trabalho com um carro de combustão? O que é melhor para o planeta? A pé? Qual que é mais gostoso? O carro. Vocês perceberam como está mais próximo do que se pensava? Aí muitos podem pensar, não, mas a humanidade está evoluindo, temos o carro elétrico. Estudem um pouco mais sobre um termo chamado CBIOS. Estudem sobre produção de carbono. O que gasta mais? O que polui mais? A produção para um carro elétrico ou a gasolina de um carro, o álcool, por exemplo, de um carro? Qual que é mais poluente? Qual que esforça mais o planeta? Será que o planeta encontrou questões renováveis, literalmente renováveis, e que não ofendam? Nenhuma que atinja a comodidade, né? É interessante. Hoje vocês são mais do que 8 bilhões, né, no planeta. A população está crescendo. Tudo cresce com a população. Crescem as ideias, mas crescem as poluições, crescem os consumos, crescem as dificuldades. Aí entra a importância, cada vez mais, da conscientização. E como conscientizar o mundo, Alfonso? Através da educação. É uma maneira, mas o problema é que a educação sempre tem o viés de quem está educando. Então, encontrar a educação correta ainda é uma dúvida que nos aflige. E não é voltar à idade da pedra. Isso não tem retorno, mas saber utilizar de maneira a compensar aquilo que a gente está gastando e repor aquilo que está sendo usado. Só para descontrair, irmão Afonso, um meteoro mal direcionado faz com que vocês retornem à idade da pedra, tá? Uma pedra do curso errado. Não precisamos mais do que isso. Mas é só para você refletir sobre isso até a próxima oportunidade. Pode ir, irmão Luiz. Apenas complementando, né? Educação, claro, disseminando a educação e também exemplificando. É interessante isso, né? O exemplo, né? Mas a melhor forma de mudar o mundo é mudando a si mesmo. Essa seria a resposta principal, né? Eu mudo, e aí, claro, eu exemplifico, eu instruo, mas se eu não mudar, não adianta, vira aquele paralelo de demagogias, né? Você não chega a lugar nenhum. Então, e assim, não precisa mudar em tudo. Aquilo que você conseguiu mudar, ensine ao trem, né? Essas são as combinações possíveis. Agora, quanto ao retrocesso, irmão Afonso,
quando eu era encarnado, eu aprendi, mamãe me ensinou que nós aprendíamos pelo amor ou pela dor. Vocês devem conhecer, né, esse termo, né? Aprender pelo amor é a forma mais sábia, é aprender com a dor dos outros, é aprender com o aprendizado dos outros. Então, por exemplo, eu sei que aquele lugar é perigoso, eu não vou, né? Eu sei que aquilo não devia ser feito, eu não faço. Eu sei que isso faz mal, eu não uso, né? Então, quantas pessoas precisaram morrer para descobrir que isso fazia mal, né? Por exemplo, por quantos anos fumar não era algo saudável? Por quantos anos a bebida alcoólica não era saudável? Por quantos anos os alimentos gordurosos não eram saudáveis? O exercício físico era até prejudicial. Existiam médicos que defendiam, por exemplo, que o corpo humano tinha horas de funcionamento. Então, se você usasse com exercício físico, você estava diminuindo o seu tempo de vida. Né? E algumas pessoas acreditavam nisso, é como se fosse já programado, né? Então, olha quantas coisas que nós superamos, né, com o passar dos anos, mas pessoas se sacrificaram para isso. Por que eu preciso me sacrificar novamente? Pelo prazer? Né? Eu até aceito a teimosia na infância. Você falar para uma criança não pôr o dedo na tomada, ela põe, não põe? Tudo bem, é uma criança, está na fase de testar. Mas um homem de 60 anos, não. Me desculpe. Um homem de 60 anos não pode colocar o dedo na tomada, porque ele viu a vida inteira dele pessoas tomando choque. Com a idade deve vir a sabedoria. Né? Nós precisamos aprender com a existência e com a experiência. A experiência ela só é válida quando ela te ensina. Senão, do que adianta? Eu tenho bastante experiência e não utilizo? Pois não, irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, nessa classificação aí que foi colocada, podemos entender então que os espíritos imperfeitos são todos maus? Não, de jeito nenhum. Propriamente aqui no texto você já pode ver, nem todos são essencialmente maus. Há em alguns mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas o simples fato de não fazerem o bem já o categorizam nessa parte, ou seja, a ausência do bem, o não praticar o bem, a falta da caridade, já é praticar o mal, porque você está consentindo. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um caso mais fácil de fazer uma analogia. Temos algum advogado aqui no grupo? Temos, né? Então, faça um dueto comigo aqui, irmão Luiz, por favor. Eu pergunto, você responde. Vamos ver se você consegue, tá? Senão você pode consultar a Bíblia jurídica, não tem problema. Eu estou na cena de um crime, eu cometi um assassinato. Ok? Sim. Está comigo a Rejane. Rejane não puxou o gatilho, não cometeu assassinato, mas está na cena do crime. Rejane simplesmente se cala. Ela viu o crime acontecendo, ela ficou quieta, não fez absolutamente nada, mas ela não cometeu nada, ela não fez absolutamente nada. Rejane é culpada? Pelas leis, pelo Código Penal, ela não é culpada. Ela agiu apenas por omissão. Está enganado. Rejane é culpada por consentir, omitir e principalmente por nada fazer para impedir, seja esquivando-se do crime ou denunciando o crime. Rejane passa a ter o seu peso. Ela vai responder por homicídio culposo. O doloso é meu, mas ela responde por culposo. Ou seja, Rejane também vai pagar, só que vai pagar menos. A omissão causa isso, né? Não é a mesma coisa que praticar o mal. Entretanto, praticar bem. Posso estar equivocado. Não sei como são as leis da Terra hoje, mas eu acho que segue esse caminho.
Diferentemente de, por exemplo, Regiane está na cena do crime, ela tenta impedir o crime, não conseguindo por não ter força para isso, ela liga para a polícia, ela chama alguém, ela grita para o vizinho, ela faz alguma coisa, aí ela não tem culpa de nada. Ou não? Vamos lá. O que eu vejo é que as leis da Terra, elas não acompanham a evolução moral. Por exemplo, uma pessoa como ela, que estava presente na cena do crime, sempre vai poder dizer, eu fechei os olhos, eu não tenho lembrança de nada, e aí ela não vai ser considerada culpada. Na verdade, as leis da Terra, elas acompanham a evolução moral, mas não a evolução divina, né? A moral é justamente isso, né? A moral é o que a sociedade enfrenta neste momento, né? Infelizmente, mas não a moralidade divina, né? As leis estão sempre atrasadas em relação às tendências e à moralidade, né, da sociedade. Às vezes, por exemplo, demorou, estamos no ano de 2023, tantos séculos já de civilização, e demorou praticamente até ontem para que os animais fossem considerados possuidores de algum direito. Pois é. Assim como demorou também para considerar os humanos possuidores de alguns direitos, né? Olha que interessante. Quando nós voltamos 200 anos, olha a posição que colocávamos a mulher. Olha a posição que colocávamos o negro. Olha a posição que colocávamos os menos favorecidos. É traumatizante. É claro que nós já fomos negros, índios, já fomos tudo isso. Mas é traumatizante imaginar, né, que num passado tão próximo, nós éramos tão desumanos. Olha a palavra. E daqui 200 anos, quando nós olharmos para os dias atuais, nós vamos ficar orgulhosos ou falar, pelo amor de Deus, olha o que eu fazia. Vai continuar com, pelo amor de Deus, olha o que eu fazia, porque ainda continuamos desumanos. Mas o que é tão bárbaro hoje? Que é praticado e moralizado? Me dá um exemplo. Por exemplo, o que é moral para vocês, mas que é bárbaro pensar que um dia vocês vão olhar para trás e olharem com muita vergonha disso? Vou dar um exemplo que já foi até usado, né? De hoje é normal ver uma pessoa passando fome e está na rua sem um teto, e nós entramos dentro da nossa casa com maior naturalidade. Sim, e algum não usado? Pensa num evento não usado aí para que a humanidade não deveria se orgulhar do que faz hoje. Haver fronteira nos países, né? Todos somos humanos, todos somos filhos do mesmo Criador. Ótimo. Que mais? O resto está perfeito? Não, tem muita coisa, moralmente, até se a gente analisar a pandemia, a atrocidade que foi a própria pandemia, né? Olha como vocês têm dificuldade de enxergar o que está errado. Olha que interessante isso. Por quê? Né? Por quê? Se eu perguntasse o que está certo, o que está melhor no mundo do que há 200 anos atrás, nós ficaríamos umas 6 horas aqui, com vocês falando coisas. Agora a gente não maltrata a mulher, não tem mais distinção, não tem mais preconceito, não tem mais... Mas quando eu pergunto o que está mal, precisamos juntar 3 pessoas para encontrar 2 exemplos. Vamos lá. Mas até as questões que você falou hoje, não maltrata a mulher, não coisa, isso tem-se a lei. Espera-se que, mas não funciona bem assim. Ainda se maltrata a mulher, ainda se despreza o negro, tem crianças abandonadas, tem pessoas passando fome. E quanto às leis de Deus? Elas já não impediam tudo isso há mais de 4.000 anos? Olha que interessante. As leis de Deus que chegaram na Terra, elas já não impediam todas as más ações humanas
naqueles 10 mandamentos, ele já não constava tudo que era necessário para a humanidade caminhar para o lado correto? Isso vale a pena um estudo. Até vou desafiar aqui o nosso presidente da casa, irmão Rui, e vou pedir para que a gente faça um estudo debatendo os 10 mandamentos. Nós vamos olhar e entender, vamos esmiuçar os 10 mandamentos para entender o que ele nos passa de informação. Parar de ler, mas entender. Como entende um Pai Nosso, né? Entender os 10 mandamentos. Gostou, Rui? Gostei, meu irmão. Apesar de estar fônico, não estou conseguindo falar, mas os 10 mandamentos até hoje ainda não estão sendo cumpridos, né? Que já 4.000 anos atrás foi colocado. Bom, você pode fazer um dueto com Alfonso e proferir um estudo aí de combalidos, mas receberão os meus fluidos, viu, meu irmão? Pode ter certeza que acordarão melhores, a permissão de Deus. Muito obrigado. Essas mudanças de tempo fazem isso na humanidade, né? Eu gostaria de encerrar, né, para permitir que vocês possam prosseguir com os outros trabalhos da casa, agradecendo a Deus pela oportunidade, nosso irmão da parte técnica, né, pela maestria, hoje foi perfeita a condução, e a todos os irmãos, né, pela participação, pelas orações e principalmente pela atenção. Esperamos que vocês possam ter aprendido um pouco, pois nós, com certeza, aprendemos muito. Fiquem com Deus. Irmão, gostaria de que a gente emitisse uma vibração boa ao irmão Paulo Lutz, que está hospitalizado, se recuperando Sim, convido a todos a mentalizar o nosso irmão Paulo, membro e irmão nosso aqui do grupo, né? Já está amparado pelos espíritos, mas com certeza essa corrente e vibração ajuda muito, né, a sua recuperação. Então, obrigado por lembrar, irmão Afonso. Vamos lá. E com esta vibração, encerramos o nosso estudo desta noite. Fiquem com Deus.